O pacote anticrime de Sérgio Moro, segundo a pesquisa da XP, é a maior prioridade dos brasileiros. A pesquisa mostra que o projeto, que até agora avançou pouco na Câmara dos Deputados, teve sua relevância avaliada com nota 7,8, de 0 a 10, pelos entrevistados, a maior nota alcançada entre 8 medidas testadas. Os responsáveis pela pesquisa também indagaram os entrevistados sobre o novo pacote econômico apresentado pela equipe do ministro Paulo Guedes ao Congresso. Pouco mais da metade dos entrevistados, 55%, diz ter tomado conhecimento das propostas que englobam 3 PECs. Dentre esse grupo, 57% disseram avaliar que as medidas vão na direção correta. Uma das propostas contidas no pacote econômico é a possibilidade de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e que dependam excessivamente de repasses para arcar com suas despesas. Sobre esse ponto, 60% dos entrevistados se declararam a favor da medida, enquanto 32% disseram ser contra. Outros 8% não souberam ou não quiseram responder. Agora, essa vantagem aí do pacote anticrime, Augusto Nunes, mostra duas coisas na minha análise. A preocupação dos brasileiros com a segurança pública, dado o aumento da criminalidade durante os governos anteriores, que resultou nesse país atingir o recorde de número absoluto de homicídios, com mais de 60 mil por ano, e também mostra a popularidade do Sérgio Moro, porque é um projeto associado a ele. Sem a menor dúvida, mostra a popularidade do Sérgio Moro, mostra que a população continua se sentindo insegura, mas reconhece que ele tem feito um trabalho excelente com o pouco instrumental, o instrumental insuficiente do qual dispõe. Os números mostram isso, mostra a popularidade do Moro e mostra que o Congresso está de costas para o povo. Quer dizer, os representantes do povo, entre aspas, não estão representando o povo, sobretudo nesse tópico. O que os impede de dar ao Moro instrumentos mais adequados para que ele combata não é a corrupção, não temam tanto, o Supremo protege vocês corruptos que ocupam cargos no parlamento. Ele está precisando combater as grandes organizações criminosas. Tem sido registrados avanços expressivos. O PCC, por exemplo, a direção do PCC está desconectada do Exército, que é assim que se pode chamar de integrantes do PC, nas cadeias ou em liberdade. Então é hora de o Congresso descobrir que está violentando a vontade popular. Acho que os números também são os números da pesquisa são alentadores. Quando tratam das medidas econômicas, o povo compreende, né? Que as medidas apresentadas pelo ministro Paulo Guedes são boas, esse último pacote. E também, aliás, Felipe, chegamos a falar disso, eu estava me perdendo aqui. Você chegou a ler o trecho dos municípios? Sim, aqui nessa pauta? Nessa pauta sim. Também, né? Eu queria dizer o seguinte, isso me surpreende, porque há uma espécie de municipalismo meio bêbado nesses pequenos lugares, que acho que é muito importante você deixar de ser distrito num município para se tornar um município independente sem condições financeiras. A população está dizendo aqui que ela prefere morar num distrito sustentável do que num município inviável. Antes, a legislação era mais cuidadosa com isso, não era fácil. Você conseguir a elevação de um distrito à categoria de município. Aí depois houve uma farra que transformou até povoados com 600, 700 pessoas em municípios. É evidente que não há como abrir mão das mesadas do Estado e da União. E aí só pioram essas medidas, essas providências, só pioram as contas do governo. Sobre o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, só queria lembrar a todos vocês que ele incluía o esclarecimento da prisão após condenação em segunda instância.
No entanto, Rodrigo Maia preferiu criar um grupo de trabalho cheio de esquerdista para avaliar o pacote anticrime do Sérgio Moro antes da sua tramitação na Câmara dos Deputados, e aí excluíram o item que previa a obrigatoriedade da prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, se o pacote anticrime já tivesse tramitado com agilidade e tal, essa decisão do STF não valeria de coisa nenhuma. Os parlamentares, lamentavelmente, não vou dizer nem que se omitiram, né? Alguns se omitiram, mas outros lutaram contra a prisão após condenação em segunda instância. E assim chegamos ao estágio atual em que estamos assistindo todos os dias a bandidos saindo da cadeia. Zé Maria. Felipe, este é um assunto muito importante, muito caro para a família brasileira, né? Não há como acabar com a criminalidade, isso é certo, sempre haverá uma porcentagem. Só que no Brasil cresceu demais. Em alguns setores, em alguns municípios, a violência extrapolou. E há uma identificação nacional de que tem alguma coisa errada. Há muito tempo, eu transmiti aqui na Jovem Pan uma entrevista em que eu fiquei de boca aberta. Os secretários de Segurança Pública do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo se reuniram para dar uma entrevista coletiva dizendo que estavam enxugando o gelo e que a criminalidade estava fora de controle. A crítica maior à situação jurídica, o arcabouço jurídico do país. E lá, os secretários dos principais estados do país, os mais populosos, né, dizendo o seguinte, de que um policial prendia até 8 vezes o mesmo bandido. Então, a situação estava fora de controle. E o secretário do Rio de Janeiro chegou a dizer que antes havia uma maneira de conter índices, que era o tal enxugar gelo, né? Mandar prender os bandidos de sempre, ameaçar e tal. E que nem isso estava mais adiantando, porque já havia criado ali uma espécie de anticorpo, uma resistência na própria bandidagem. Em seguida, outro fato grave foi a criação do Ministério de Segurança Pública no governo Michel Temer, e Raul Jungmann me disse que o crime organizado estava tão forte no país que nomeava até ministros aqui na Esplanada. E mais, que tinha um controle absoluto da política dos locais onde ocupavam. A criminalidade, as milícias dominam áreas inteiras onde não é possível fazer campanha política. E há um trabalho, inclusive, de acompanhamento em quem as pessoas vão votar. Daí a importância. Sabendo disso, políticos inescrupulosos procuravam esses líderes bandidos para receber votos deles, e isso acabou provocando esta tese de que alia a política à polícia. Chegou o ministro Sérgio Moro, unificou, que muita gente achou que não devia, mas unificou ali Segurança Pública e Justiça, e eu diria que hoje o ministro Sérgio Moro é mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. O ministro da Justiça antigamente se via para defender o presidente da República. Era uma espécie de advogado, era uma espécie de porta-voz para ir lá no Supremo Tribunal Federal conversar com ministros do Supremo, aliviar a barra de aliados, né? E agora não, é um ministério forte de justiça e muito forte em segurança pública. É evidente que a política do ministro Sérgio Moro evitou que o crime fosse aumentando como era antes, paralisou e até recuou. É isso que Augusto falou, que cortou a cabeça da criminalidade, ou seja, desconectou ali as mensagens, levou líderes para isolamentos, né? E principalmente atacou o caixa da criminalidade, a lavagem de dinheiro, os bens que estariam em nome de parentes, de tios, primos, que a criminalidade, o Felipe uma vez trouxe esse assunto aqui, que eu acho interessantíssimo, ele tem uma economia. Existe uma tese lá da economia do crime, e no Brasil essa economia é positiva porque vale a pena ser criminoso, por vários motivos, inclusive pela impunidade. Os casos não são resolvidos. Então há essa economia. E o pacote anticrime, ele caiu no gosto popular porque é bom. É um pacote que vai diretamente na origem. E quem me diz que o pacote é bom são profissionais da área de segurança pública. São delegados, policiais, que dizem, gente, é isso. E tenta inovar, que é o plein bargain, que é aquela história de
fazer um acordo, evitar que o processo siga infinitamente. Quer dizer, o réu pode chegar e dizer, não, eu sou culpado, menos o corpo de jurados, né, mas outros crimes. Eu sou culpado, dá uma pena, pode ser uma pena menor, mas não é delação premiada e não é perdão de pena, um pouco menor, e acaba logo com essa história. Eu acho muito positivo. Além disso, tem vários outros, mas principalmente o segmento na área econômica de combate ao crime organizado. E prisão depois da condenação em segunda instância. O deputado Capitão Augusto, ele é o relator desse processo, desse projeto, na Comissão Especial de Segurança Pública, né, para análise. Foi criada uma comissão exatamente para isso. O presidente da Câmara criou. E ele vem sofrendo derrotas, ele faz o possível ali, mas vem sofrendo derrotas. Então, é parte desse divórcio do que pensa a opinião pública, de que pensa o Brasil, o que pensam os poderosos aqui em Brasília. Esse é um retrato claro.